Olá, como vai você? Estou aqui hoje mais um dia para a gente conversar. O assunto de hoje é frustração. Você já se sentiu frustrado com alguma coisa? Como é que é esse assunto para você? Em vários momentos da nossa vida, quando a gente quer realizar coisas, né? E aí aquilo não dá certo para a gente fica com essa sensação de frustração, a gente se sente incapaz, né? E às vezes até inútil. Ou às vezes a gente também atribui a má sorte, né? Porque a gente quis fazer uma coisa e aquilo não deu certo. E uma coisa muito legal que eu estava lendo aqui num livro hoje, que me fez bem, inclusive, por isso que eu vim falar desse tema, é que fala que a frustração, ela tem uma função na nossa vida. Olha que interessante isso. Ela tem uma função na nossa vida que é de trazer um contato da gente com a gente mesmo. Para a gente poder entender que a gente é uma individualidade. Porque, na maioria das vezes, quando a gente se frustra, é porque a gente acha que as coisas precisam dar certo para a gente, assim como foi para o outro, ou alguma pessoa que a gente conhece e que se deu bem em alguma coisa e a gente acha que aquilo vai acontecer com a gente da mesma forma. E não vai acontecer justamente por isso. E a frustração, ela vem dizer isso para você, que o seu caminho não é o mesmo caminho do outro, que o seu caminho, ele é individual e intransferível. O que é para você, o que você vai viver é só seu, não pertence a mais ninguém. E o que é do outro vai pertencer ao outro. Também não vai acontecer para você da mesma forma. Portanto, geralmente, a gente acha que o nosso caminho é igual ao dos outros, mas não é, é completamente diferente. Então a frustração ela vem e sinaliza a gente que tem alguma coisa errada com a nossa rota, que talvez a gente precise modificar o caminho pelo qual a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Tem sentido isso para você? Que a gente às vezes precisa mudar o rumo das coisas para que aquilo aconteça de forma significativa para a gente? Então, também fala nesse livro que somente quem não se alimenta de boas intenções não se frustra. Porque geralmente a gente vai se frustrar quando a gente está no caminho de fazer alguma coisa. Porque se você não está no caminho de fazer algo, você não vai se frustrar com nada, porque não tem nem sentido, né? Então, se você começar a olhar por esse lado, você vai ver que a frustração não é uma coisa ruim, só é a forma como a gente está levando ela. Eu achei muito legal isso, porque faz a gente enxergar as coisas de forma diferente. Às vezes, na frustração, você para. Aí você acha que as coisas não dão certo para você, que não vale a pena insistir, que você não tem sorte, e às vezes não é isso. Na maioria das vezes não é isso. Aliás, eu acho que nunca é isso. É justamente o que está falando aqui. Que a gente precisa considerar que a nossa rota, às vezes, ela precisa de uma mudança. Que às vezes o que você está fazendo de um jeito, você pode escolher um caminho diferente. Então, e considerar isso. Considerar que o erro, ele vai fazer parte, ele faz parte do caminho da gente. Que nem sempre a gente vai acertar o tempo todo. E que muitas vezes, para a gente acertar, a gente vai precisar passar pelo caminho do erro. Você sabe o que acontece muito hoje? Hoje a gente está num mundo imediatista. Então a gente vê muito as pessoas já realizando coisas.
né, com aquilo já com os passos dados. E a gente acha que com a gente vai acontecer a mesma coisa, que basta eu começar alguma coisa e que aquilo já vai dar certo logo de início. E toda vitória, ela tem um caminho, né? Como tudo nesse mundo, né? A gente observa pela semente de uma árvore. Se você olhar só para a árvore, você achar que a árvore, ela sempre foi frondosa daquele jeito, ela sempre deu frutos, sem ter passado pelo processo. Primeiro ela foi uma semente, não é? Então ela teve aquele processo ali. E é disso que fala. Eu achei muito bacana isso. Vou dar uma paradinha aqui para eu me achar. Então, a gente não vai confundir frustração com derrota, porque a frustração significa que aquilo aconteceu de forma não esperada, né? Não saiu do jeito que eu queria. Enquanto a derrota significa que ou eu não fiz nada, né? Eu nem tentei, ou que eu desisti no meio do caminho. Então a frustração não é derrota. E o fato da gente se esforçar, muitas vezes, isso não vai garantir que a gente vai ter êxito naquilo, né? E não é por isso que a gente vai desistir. A gente pode continuar, só que com outro olhar, fazendo de forma diferente, né? A conquista, muitas vezes, ela vem da paciência, vem da dedicação, né? Vem dessa mudança de caminho, dessa rota diferente e principalmente da perseverança, da gente não desistir daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja. E muitas vezes também o que a gente considera erro e má escolha é só a vida dizendo para a gente que a gente precisa olhar para aquela situação de uma forma diferente, modificar a rota daquilo que a gente está fazendo, modificar aquele caminho. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Começar a olhar para a frustração como um alerta para a gente ver como que a gente está conduzindo as coisas na nossa vida. Aquele nosso plano, né? Aquele nosso projeto, aquele nosso sonho. Toda vez que a gente se frustrar, o bacana é a gente pensar sobre isso. Eu estou frustrada, então eu preciso observar esse meu caminho, ver como é que eu estou fazendo esse caminho, se tem alguma coisa que eu posso modificar nesse caminho para chegar onde eu quero chegar. Cada dia é um convite para o recomeço. Olha que legal. Então eu posso amanhecer o meu dia pensando nisso, que hoje é um recomeço, ele não vai ser igual ontem. O que ontem parecia uma derrota, parecia sem solução, hoje pode ser diferente. Eu posso ter uma resposta positiva no dia de hoje, contanto que eu aprenda a olhar de forma diferente. Porque se eu continuo olhando da mesma forma que eu olhei ontem, possivelmente eu não vou conseguir uma mudança. Porque para eu conseguir uma mudança, eu tenho que olhar de um jeito diferente para a mesma coisa. Então, resumindo, né, a frustração, ela é uma trilha segura de que nós estamos no caminho do sucesso, desde que a gente aprenda a usar isso a nosso favor e reconhecer que a gente precisa mudar, fazer mudanças, né, no decorrer desse caminho, quantas vezes for necessário.
Eu espero que essa reflexão tenha sido muito boa para você, assim como foi para mim, e que isso possa te trazer bom ânimo para realizar as coisas que você quer realizar nessa vida. E não desistir. Seja perseverante diante das frustrações, porque elas só vêm te trazer um sinal. E esse sinal significa que você precisa olhar para a sua situação, olhar para a sua vida e ver o que é que você precisa modificar. Então, fica com um abraço e até o próximo vídeo.